Neste momento que aqui estamos, juntamente com a graça de Deus, que possamos desfrutar daquilo que a palavra de Deus nos propõe, que possamos crescer dentro de um nível que possamos agradar mais ao Senhor. Que neste momento possamos meditar na palavra de Deus que está escrito no capítulo 4 de Efésios, versículo 8 até o 11. Versículo 8 do capítulo 4 de Efésios até o 11. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses são os versos que eu acabei de ler, que é citado pelo apóstolo Paulo. Essa passagem que é muito importante para a nossa compreensão, porque infelizmente alguns não prestam atenção na qual a intenção do apóstolo Paulo que está expressando aqui e começam a inverter o assunto. Então nós podemos entender o que na verdade o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesse texto. Nós vemos aqui que no versículo 8, versículo 8, pelo que diz. Ele está falando aqui pelo que diz. Então ele está usando aqui uma passagem que já era dita, já era mencionada no livro de Salmo 90, no Salmo que nós encontramos aqui, 68 e versículo 18. Nesse Salmo 68, versículo 18. E diz aqui, é muito interessante que ele vai usar essa passagem de Salmo 68 e 18, subiste. Paulo retoma esta grande marcha de triunfo e aplica o triunfo de Cristo depois da cruz. Então ele utiliza uma passagem bíblica do livro de Salmo e ele traduz aqui para nós, fazendo uma aplicação para a igreja. E nós percebemos aqui que Jesus tomou cativos exatamente os poderes que nos prendia. Lá em Efésios vai dizer que nós éramos mortos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E estava sendo dirigido pelos príncipes ou potestade das trevas. Então nós estávamos dominados, presos. E o Senhor removeu o nosso cativeiro. Isso é muito importante que Jesus coloca aqui uma imagem, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo coloca uma imagem de um conquistador militar, levando seus cativos, os que lhe pertencem, os pecadores que eram prisioneiros do pecado. Então ele removeu o cativeiro, nos libertou, dando nós uma nova condição de vida. E nós vemos aqui que o versículo em diante, que nós percebemos que é uma palavra dita no capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então no versículo 19 diz, a pregoar liberdade aos cativos. Então ele remove o nosso cativeiro, coloca nós em liberdade. Então nós percebemos que na continuação do versículo 9, que vai dizer, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra,
é uma forma de pergunta, porque o destinatário estava entendendo bem o que Jesus estava lhe dizendo para o destinatário da carta. Então nós percebemos aqui que diz o lugar, podemos perceber outra linguagem em 4:9, que ele vai dizer o seguinte, que diz, a lugar mais baixo da terra. Há comentaristas, existem comentaristas que estão com sugestão interpretativa, com uma sugestão interpretativa. Qual é essa sugestão? Como Hades ou inferno, a parte mais baixa da terra, pessoas que colocam essas expressões como se fosse o Hades ou o inferno, que a parte mais baixa da terra se refere a esta região. E, na verdade, isso é um erro cometido por esses intérpretes, porque não existe harmonia, não tem aonde você buscar um texto dentro desta visão que muitos intérpretes colocam. Não existe. Nós não vamos encontrar na Bíblia algum texto que leva dentro dessa linha relacionada ao inferno. Isso não condiz com o ensino neste verso. Sendo o verso seguinte, que é o 11, o que o 11 vai dizer? Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores. Então fala aqui de 5 ministérios que recebeu dom, capacidade, habilidade para administrar um serviço para Deus, que é o serviço pastoral, de profeta, de evangelista e doutores. Então esses homens receberam de Deus a habilidade para poder administrar a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, para contribuir para a estatura, para que tivesse ao nível de Cristo. Então esta é a contribuição. E nós vemos aqui, sendo que no verso 11, nesse verso, versículo 11, nomeia homens com habilidade ministerial, sendo um ministério apostólico, profeta, evangelista, pastores e doutores. Esta nomeação contraria a ideia de Jesus ter descido ao inferno. Se Jesus descesse ao inferno, o resultado ocorreria no inferno e não ocorreria na terra. Esses dons, a Bíblia diz que aquele que subiu, que antes tinha descido a parte mais baixa da terra e deu os dons aos homens. O lugar aonde ele desceu é o lugar aonde ele atribuiu dons aos homens, habilidade aos homens, para executar um serviço para Deus, que é um serviço ministerial. Então não é o inferno, é um lugar que é referente à terra. Ele está dizendo, parte mais baixa da terra não é o inferno, mas é um genitivo de palavra, que significa um estado declináveis, ou seja, um estado de humilhação. E quando se fala em estado de humilhação, existe muitas combinação dentro dessa linha desse texto, porque quando se fala humilhação, a parte mais baixa da terra é o estado de humilhação, quando se refere-se onde Jesus desceu exatamente e nomeou os seus com os dons, o resultado produzido foi na terra, cujo efeito é contínuo de aperfeiçoar os santos. Então nós percebemos aqui, portanto, a expressão mais baixa da terra refere-se uma expressão genitiva, que eu já falei aqui, que é um estado declinável, um estado profundo de humilhação. Jesus, sendo Deus, se fez carne, se fez pecado por nós, morte de cruz, o menor no reino de Deus é o maior do que o do João Batista, o menor no reino do céu. Está escrito em Mateus 11:11. Então nós vemos que quando se fala que essa expressão mais baixo da terra se refere ao estado de humilhação de Jesus.
Interessante que a Bíblia combina. A Bíblia realmente combina. Todos os versículos vão trabalhar na questão de mostrar a questão da humilhação de Jesus. Jesus se fez homem, o Verbo se fez carne. Ele se fez pecado por nós. Então Jesus desceu ao nosso nível. E para confirmar, nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 5 de Efésios. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para mostrar que Jesus desceu ao nosso nível, para que nós pudéssemos estar no nível dele. Veja que ele fala aqui no versículo 5, que ele fala, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso é muito importante. Quando se fala aqui juntamente, juntamente observa a nossa união com Cristo. Então nós passamos a estar no nível de Jesus. Então essa palavra juntamente significa que Jesus desceu ao nosso nível para que nós viéssemos a estar no nível dele. Amém? E que essas referências bíblicas que nós aqui meditamos, que possamos pensar melhor. Não esforçar o texto dizer que ele não diz. Há muitas pessoas que começam a querer adaptar algum texto, ou às vezes nenhum texto consegue adaptar, mas cria uma invenção que não existe. Então nós precisamos tomar cuidado. A parte mais baixa da terra é a questão da humilhação de Jesus. Amém.